Ananias e Safira, como entender essa história que eles morrem fulminados diante do apóstolo Pedro? Bem ali no Novo Testamento estava uma vibe tão positiva de graça e amor, e aí eles são fulminados. Você tem dúvidas sobre esse texto? Por que está ali em Atos? Vamos comigo, a gente vai se aprofundar nessa história usando uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo de mais de 19 anos dando aula em seminários. A metodologia chamada Bíblia 3C, onde a gente vai focar no contexto, no conteúdo e nas conexões. Mas para a gente dar uma olhada nesse trecho, eu preciso da minha Bíblia. Pera aí, achei! Atos 5, versículo 9 a 11. Pedro disse: "Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também." Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Esse texto, ele é um texto não muito fácil de se entender, mas quando a gente coloca a metodologia Bíblia 3C, a gente começa a entender o motivo por que foi colocado bem ali depois do Pentecoste. Então a gente vai colocar em prática essa metodologia, e assim como um bolo, os elementos têm que ser colocados na ordem certa, senão não cresce, a metodologia também. Então vamos colocar primeiro o C, que é C de contexto. E o que está no contexto aqui de Atos? Lucas está escrevendo em Atos a grande mudança que está acontecendo do povo de Deus. Agora, o que aconteceu lá em Êxodo, do derramar do Espírito de Deus, o Espírito Santo, no tabernáculo, que virou o templo, que é no meio do seu povo, exatamente, geograficamente o tabernáculo ficava no meio do povo. Agora, no livro de Atos, está mostrando que o derramar do Espírito Santo está sendo feito agora no povo em si. Jesus abriu essa porta e agora pode acontecer no povo. Essa presença de Deus já está acontecendo de forma clara depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então o batismo do Espírito Santo é direto no povo e não mais num lugar sagrado, ou seja, o lugar sagrado é o povo. Isso é importante para você saber que está havendo essa mudança entre tudo que acontecia no templo, agora acontece na reunião dos santos, do povo de Deus, tanto os judeus e agora os gentios que se converteram e foram batizados. Isso é importante para você entender o contexto de Atos. Então Atos está revelando vários aspectos que tinham de encontros de oração, encontros semanais, tudo que acontecia no templo, agora isso acontece de forma informal com o povo de Deus, seguidores de Jesus, e ali está acontecendo tudo o que acontecia no templo, o perdão dos pecados, pessoas são transformadas, o testemunho de pessoas que receberam milagres, e tudo mais está acontecendo agora na junção desse povo. E esse contexto é importante para você entender por que essa história de Ananias e Safira está colocada no capítulo 5. Olha só, essa história narra que todos estavam vendendo suas terras e entregando aos pés dos apóstolos, ali representada por Pedro, para uma coisa maior, como se fosse o grande ano do Senhor, né? Onde tudo seria distribuído de forma igual. No Antigo Testamento tinha muito disso. Quando fazia 50 anos na Terra Prometida, eles libertavam seus escravos, as dívidas eram perdoadas. Então está acontecendo exatamente o ano esperado do Senhor, que Jesus leu e que ele mesmo falou que ia se cumprir. Só que esse casal, ele entra e eles combinam antes que iriam mentir para os apóstolos, falando que ia entregar o dinheiro todo, mas eles iam roubar. Eles poderiam não entregar o dinheiro todo e ficar com eles e não falar nada, mas eles quiseram fingir que estavam vivendo o ano aceitável do Senhor, mas querendo para si, trazendo esse pecado, trazendo esse elemento de pecado para dentro da igreja, aonde eles se mostravam uma coisa que eles não eram. E isso é muito grave. A gente vai ver na história que primeiro o homem vai lá mentir para os apóstolos, representando Pedro, e ali ele morre imediatamente, ele é fulminado e as pessoas levam para enterrar. A mulher, sem saber o que tinha acontecido, entra também e mente também que entregou tudo, e ela
ela morre também do nada e os homens enterram eles juntos, e o versículo acaba no versículo 11, fala que todos ficaram com muito temor na igreja com esse acontecimento. Ora, agora a gente vai para o segundo C para entender um pouquinho mais, que é o conteúdo. Eu contei essa história e aqui não são palavras-chave, mas a história em si é um arquétipo que está aludindo a outras histórias no Antigo Testamento. Qual que é o arquétipo que a gente pode ler aqui, entendendo o clímax e tudo mais estruturando, que eu ensino muito no meu curso Como Ler a Bíblia, para você conseguir entender quais são os arquétipos que estão sendo narrados e qual é o clímax do texto. Aqui a gente vai ver duas pessoas fazendo algo errado. Então guarda isso, esse é o primeiro arquétipo aqui, duas pessoas combinando em fazer algo errado. Ananias e Safira, eles combinam em mentir ali para a igreja. Segundo, a santidade de Deus sendo menosprezada, ou seja, eles mentindo para os apóstolos, eles achavam que ninguém ia saber, e Pedro deixa bem claro, você não pecou contra a gente, você pecou contra o Espírito Santo, e ele sabe tudo. Então, a santidade de Deus foi menosprezada nessa história, esse é o segundo elemento dessa história. E o terceiro elemento dessa história é que tem um morto, um defunto, profanando o lugar sagrado, que era ali a igreja. Então você vai ver os defuntos ali morrendo, e você lembre que sempre que um defunto era sinal de algo impuro, né? Um cadáver era algo impuro em toda a igreja, que era feita por judeus e não judeus, mas isso era muito claro ali, tá? Esse é o segundo elemento, é o arquétipo. Então, duas pessoas fazem algo errado, menosprezam o Espírito Santo, ou o lugar sagrado, Deus, a santidade de Deus, e o terceiro elemento desse arquétipo é que existe dois defuntos no lugar sagrado. E a gente vai para o terceiro C, que são conexões. O que Lucas está fazendo conectando com o Antigo Testamento que você tem que prestar atenção? Primeira história que eu acho que é até óbvia, você pode já colocar nos comentários se você já sabia ou não. Essa história se conecta com uma história muito conhecida em Levítico 10. Vamos lá explicar aqui. Quando o tabernáculo é feito, toda a segunda parte de Êxodo é falando como deveria ser o tabernáculo. E no final de Êxodo, Moisés não pode entrar no tabernáculo. Isso a história mostra claramente, é um final anticlimático, ou seja, Moisés quer entrar para ver a presença de Deus, porque até então viveu muito com a presença de Deus lá em cima do Monte Sinai, e ele é impedido. Só os descendentes de Arão e Arão podiam entrar, que ali era o sumo sacerdote. E ali eles fazem uma festa grande, e Levítico vai contar sobre essa festa, e eles bebem muito, por 7 dias ali eles bebem muito, e os dois filhos de Arão, chamado Nadab e Abiú, Levítico 10, eles entram com um fogo de incenso estranho, né? Ou que não era do jeito que deveria ser, e entram embriagados ali. Tanto que logo depois de Levítico 10 vai falar sobre o vinho, tem que tomar cuidado com isso para quando for fazer o trabalho do Senhor. E eles entram embriagados e levam fogo estranho para o tabernáculo, e eles dois são fulminados. E olha só, no primeiro dia da inauguração do tabernáculo, da presença de Deus, o tabernáculo é profanado e ali mostra que tudo se ruiu, mostrou que não adiantou. Deus fez todas as regras, Deus fez uma aliança unilateral, e o ser humano, quando vai começar no primeiro dia, ele falha e ele profana o templo. Tem dois defuntos, algo terrível dentro do tabernáculo, e profana o tabernáculo no primeiro dia da inauguração. Isso é terrível, e é isso que está narrando. Tem uma conexão mais para frente, só como bônus para você que quer se aprofundar para entender. Lá em 1 Samuel 4:11, todo o começo de 1 Samuel vai dizer que os filhos de Eli não honravam o Senhor. Então o arquétipo vai se repetir. Então a gente vai ver que os filhos de Arão, duas pessoas fizeram algo errado, duas pessoas menosprezaram a santidade de Deus, e existem dois cadáveres ali mortos no lugar sagrado. E em 1 Samuel 4:11, esses filhos de Eli, que o tempo todo estão falando que ele não sabia criar os seus filhos e os filhos desonravam a Deus, os dois também, ao levar a arca, eles morrem como juízo de Deus. Os dois morrem no mesmo dia, trazendo o juízo para Eli ali, que são filhos do sacerdote, igualzinho Arão. Aí você vai ver também o arquétipo se repetir, duas pessoas fazendo coisas erradas. Depois você vai ver que eles menosprezavam a santidade de Deus e que profanaram o lugar sagrado também ali. A arca tinha dois defuntos do lado dessa arca. Então isso é um arquétipo que
Lucas está pensando. E por que esses dois arquétipos, da onde eles tiraram essa ideia? Tiraram de Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós vemos claramente a mesma coisa. Você vai ter os 7 dias da criação, né? 6 dias de criação, o 7º descansa, e aí no primeiro dia, seria no domingo, né? Eles vão inaugurar a criação reinando junto com Deus. Adão e Eva vão reinar junto com Deus, e a Bíblia vai descrever que nesse primeiro dia da inauguração do tabernáculo, templo, da casa de Deus, que é toda a criação, o planeta Terra, eles pecam. E a gente vai ver claramente duas pessoas combinando e pecando, se escondendo de Deus, porque Eva, ela come o fruto, oferece para Adão, Adão nem recusa, simplesmente come, porque ele estava nessa parada, e ali eles se escondem de Deus, combinam que no fim da tarde eles se escondem de Deus. Duas pessoas fazendo coisa errada. Segunda coisa, duas pessoas menosprezando a santidade do lugar sagrado, que era o Jardim do Éden, e também a gente vai ver dois defuntos vivos, né? Porque a palavra de Deus fala, certamente morrerás. Eram duas pessoas que praticamente eram defuntos vivos ali profanando o lugar sagrado, que era o Jardim do Éden, que era a presença de Deus, esse lugar onde céus e terra se encontram. E aí é por isso que eles têm que ser expulsos, sofrer um exílio do Jardim do Éden, e Deus vai tampar ali pela árvore da vida eterna. Ou seja, esse é o arquétipo que Lucas está trazendo. E o que Lucas quer dizer com essa história, mostrando essa história e falando que houve grande temor? Que na nova aliança que Jesus trouxe, existe muito amor, todos são amados e chamados para participar. Existe muita graça unilateral de Deus, todos têm a chance, não importa o pecado que você fez na vida, todos têm a chance de entrar, se arrepender dos seus pecados, entender que faz parte da aliança, ser batizado, entrar nessa nova aliança, que é a aliança do Novo Testamento. Mas a santidade de Deus não muda, não se brinca com Deus, não se profana Deus. Então não existe isso de menosprezar a santidade de Deus, é a mesma do Antigo Testamento. E esse temor, se você usar como um temor de reverência a Deus, ele é até saudável, e é isso que o livro de Atos está trazendo, que a gente continua tendo que respeitar a santidade de Deus, que é única, e que nós devemos temer sim e tentar honrar o máximo possível, porque estamos em lugar sagrado, quando estamos diante de Deus, do Espírito Santo, tá bom? Olha só, se você quer essa metodologia, de vez em quando eu abro meu curso, que é pago, chamado Como Ler a Bíblia, que tem essa metodologia dos 3 Cs. Se você tem interesse em entrar nesse curso na próxima vez que eu for abrir, digita eu quero, eu vou te mandar um link, você pode escrever seu nome, o seu e-mail, e aí quando a gente abrir inscrições eu te aviso, e assim a gente vai caminhar junto, cada vez mais entendendo a palavra de Deus, tá? Se você gosta desses vídeos, esse aulão de segunda-feira, comenta aqui, já deixa curtida, hein? Senão assim o vídeo não espalha e eu vou parar de produzir. Se você gosta, não deixa de comentar falando, olha, Marcos, tem me abençoado, eu tenho aprendido bastante, que assim a gente vai fazendo essa troca. Até segunda que vem. Tchau!